Alegria, herói! Olha aí, ó. As inscrições para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica encontram-se abertas e estarão abertas até o dia 15 de julho. A primeira fase vai ser no 16 de outubro e a segunda fase, 8 e 9 de novembro. É o bizu, você que sonha em ser engenheiro, é uma das maiores faculdades de engenharia, juntamente com o IME, do Exército, reconhecido internacionalmente. Bom que o site explica direitinho a orientação para redação, programa de matérias, provas anteriores, que o bizu faz as provas anteriores do ITA, né? Para estudar elegante. E elevar o nível em física, matemática e química, que ajuda bastante. Porém, português e inglês, o peso não é diferente não. Tem que mandar bem nessa missão. Mas na primeira fase, muita gente já é eliminada, viu? Então leve a sério esse bizu, pois a prova da segunda fase já vai exatamente só o soro do leite. Os melhores vão para a segunda fase. Vale a pena lutar, viu, combate? Se o sonho é ser engenheiro, pense no ITA. Alegria, meu amigo! Você que sonha em ser oficial da aeronáutica, engenheiro, dá o like no vídeo, inscreva no canal do Curso TI, Bonfim tem poderes nessa missão. A maioria dos engenheiros do ITA acaba não ficando na aeronáutica, porque uma empresa lá de fora chama, vem cá, tu for no ITA, no IME, vem trabalhar aqui no MIT, né? Lá em Massachusetts. Ou vai direto para a NASA. O ITA tem um contato forte com a NASA, juntamente com a USP, com a Unicamp, aliás, que o cara já vai para a NASA, porque são pessoas diferenciadas, tiveram uma formação diferente. Para ter uma coisa, o ITA, se o cara está, por exemplo, meio gripado, ele pode fazer a prova dele na cama. Por quê? Não adianta, vai colar de quê? Não tem que colar na prova. É um estupro mental, as provas dentro da faculdade, quer dizer, a preparação que você tem no ITA é diferenciada. E tem duas carreiras, civil e militar. Então você pode ser tanto militar quanto civil, durante o curso e pós-curso, né? Então você, entrando por ITA, você vai passar somente um ano escolhendo a carreira de civil como militar. No final do ano, declarado oficial da reserva. No segundo ano, você segue a missão ali como civil. Então, e vai terminar os 5 anos de engenharia assim. É uma faculdade excelente e um vestibular muito prestigiado. Você que sonha em ingressar no ITA, dá o like no vídeo, se inscreva no canal do Curso TI, siga a gente no TikTok, no Instagram, porque de fato aqui a gente tem poderes nessa missão. Eu comecei dando suporte em física, matemática, química, né? Mas a prova é um conjunto. Não adianta você só ir bem em física, ir bem em matemática. Você tem que ir bem no conjunto. E o ITA é isso. Arrancava o couro, mas não faz a questão aqui. Não, essa questão interessa. Mas às vezes a questão de um livro chamado Moisés de Física, que era maravilhoso. Escrito à mão, quer dizer, não é nem digitado, quer dizer. E quem tem? Cai no ITA, cai no IME, cai na USP. Quer dizer, faculdades assim que prezam a física, as exatas com elegância, esquece o Enem, porque o Enem é totalmente diferente, averso a isso. É o diferente, porque você entra na faculdade já tendo uma noção, e no ITA você vai ser cobrado, você vai ter estudado no ITA, mas coisas de engenharia, mas que é muito cálculo, muita física, então a sua base é fundamental para a permanência no ITA e aprovação no ITA. Então você tem que já ir bem com uma boa bagagem. E querendo participar desse bizu, meu amigo, me manda um WhatsApp, enfim, tem poderes militares, vai muito lhe ajudar nessa missão. Hoje eu escolhi uma questão legal de física para a gente fazer, para você ficar gigante aí, uma questão que eu acredito que vai cair na nossa prova. Eu tive sempre um olhar clínico, né? Vai cair eletricidade, então estuda com violência, eletricidade, mas sempre cai. Tô te falando. Tem só a primeira fase não, meu amigo. Tem a segunda fase de física também. Essa questão aqui é da prova do ITA 2015, muito legal essa questão, a gente vai fazer um estudo da parte da eletrostática, das cargas elétricas, né? Um bom estudo para você que está gigante na missão. Vamos lá, questão 4. Considere um tubo horizontal cilíndrico de comprimento L, no comprimento do qual encontram-se respectivamente fixadas em cada extremidade de sua geratriz interior as cargas Q1 e Q2 positivamente carregadas. Nessa mesma geratriz, numa posição entre as cargas, encontra-se uma pequena esfera em condição de equilíbrio, também positivamente carregada. Assinale a opção com as respostas corretas na ordem das seguintes perguntas. 1. Essa posição de equilíbrio é estável? 2. Essa posição de equilíbrio seria estável se não houvesse o tubo? E 3. Se a esfera fosse negativamente carregada e não houvesse o tubo, ela estaria em equilíbrio estável?
Pois é, meu amigo combatente. Carga elétrica de mesmo sinal exerce uma força de repulsão. Então você, né, puxa, nunca vem, não vai. Carga elétrica em sinais opostos tem uma atração, né? Então se deixar, bateu. E de fato, a distância vai ser muito importante, mas vem da fórmula. Qual é a fórmula de atração elétrica? Vai ser K, Q1 vezes Q2, divididos pela distância ao quadrado. Então, quanto maior distância entre as cargas, menor será a força. Ainda está o quadrado aqui, né? Quer dizer, quanto maior a distância, menor a força. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando ele fala aqui na situação 1, ele fala aqui, né, Q1 e fala aqui de Q2. Agora, não necessariamente essa esfera estaria no meio, a terceira esfera, como ele fala na questão, tá bom? Por que eu digo isso? Positivo, né? Positivo, positivo, positivo. Ele não menciona na questão que elas são cargas idênticas, esferas de massas idênticas. Então não posso dizer isso. Então onde ficaria? Não sei. Vou chamar essa distância aqui de x. E essa distância aqui de x'. Não necessariamente as distâncias são iguais, porém elas estão estáveis. E essa distância ajuda um pouquinho, porque quanto maior a distância, menor a força. Enquanto menor a força, maior a distância. E vice-versa, né? Quanto maior a força, menor a distância. Então, essa é a brincadeira. Então, na primeira situação, está verdadeiro a relação que ele fala. Quanto essa posição de equilíbrio é estável? Sim, se diz que está estável, tem uma relação aqui simbiótica de distância, tá? Então, olha lá. Segunda situação, essa posição de equilíbrio seria estável se não houvesse o tubo? Então aqui está no interior do tubo. Imagine você que está no tubo aqui, né? Só para dizer que está no tubo, ó. Tá ok? Está dentro do tubo. Então ajuda bastante, porque se ela estiver fora do tubo, a posição, o deslocamento, aí combate. Não necessariamente isso aqui poderia ocorrer, esse equilíbrio. Por quê? Ah, se for um triângulo equilátero e tal, não sei o quê. Quem disse que as cargas são idênticas? Então já começou por isso, né? A posição dessa forma aqui, eu ainda consigo dar uma estabilidade. Por quê? Se as cargas forem iguais, as três cargas iguais, no meio poderia estar em equilíbrio, um pouquinho mais para cá, mas nessa direção. Agora aqui, e sem falar que força é uma grandeza vetorial, já vai pegar por isso. Quer dizer, se essa força, a carga é diferente dessa, que diferente dessa, e essa aqui é diferente das outras duas, a força que essa carga vai atrair essa, no caso repelir, né? Não vai ser a mesma força que essa vai repelir. Então, quer dizer, já vai dar um triângulo diferente, uma resultante diferente de equilíbrio entre as forças das cargas. Então, se não tivesse a linearidade, poderia dar equilíbrio? Sim e não, quer dizer, já tem esse agravante. Aqui pode haver equilíbrio se as cargas forem iguais ou numa distância x e x', não há problema. Mas aqui já tem esse empecilho, então não. Qual visou a prova objetiva, primeira fase? Sim e não. Então, meu amigo, sim e não, tu já elimina. Ó, e às vezes já mata aí, meu amigo, velocidade. Já foi. Prova objetiva é velocidade. Sim e não. Sim e não. Ou é Charlie ou é Delta. Ó, já eliminou A, B e E, que é sim, sim, não, não e não, sim. Sim e não. Então aí lascou, porque é sim ou não. Tudo bem. Vamos ver a terceira opção. Mas fiquei com duas somente agora. Se a esfera fosse negativamente carregada e não houvesse o tubo, ela estaria em equilíbrio estável?
Aí que tá, ó. Se ela já não é dessa forma, porque ele falou não necessariamente no tubo e ao invés de positiva, aqui negativa. Meu amigo, a mesma força de atração é força de repulsão. A diferença é o que? A afinidade, né? Ou repulsa. O que vai acontecer, só vai fazer isso aqui, ó. Pra cá, ó. Mas a mesma coisa vai acontecer, né? Então, tanto é que a fórmula da força, ela vai ser em quê? Em módulo. A fórmula correta em módulo, por quê? As cargas podem ser positivas ou negativas, em módulo. Mas a gente trabalha o valor dela, o módulo, né? Então, olha lá, ó. Se essa carga é um pouquinho maior, ou vice-versa, né? E aqui, ó. Então, a resultante da força também não seria igual. Não é porque a carga agora, não, agora vai ser na tração. Não seria igual, ficaria estranho as distâncias entre elas, entre si, né? Essa relação. Já muda o plano, quer dizer, a distância aqui, ó, e o equilíbrio vai se dar como? Então, também não é estável. Então, opção de letra Charlie. Mas bem interessante, né? O estudo das cargas elétricas é importante. Então, quer dizer, mas o senhor não falou da massa aqui. Sim, para a força elétrica a massa não é tão importante. Mas a carga, sim. E essa interação é muito parecida com o quê? Com a força gravitacional. O Sol é trítio, partículas positivas, são várias explosões de hélio, trítio, e isso gera energia, força, está muito envolvido. E os planetas que giram em torno do Sol, eles são o quê? Atraídos, é uma atração gravitacional. Então, Sol positivo, planetas negativos. Então, a relação de massa e carga é muito, de fato, né? Pode ser uma carga grande, mas a partícula, a massa é pequena. Então, quer dizer, a massa seria uma forma de estudarmos a força. E é assim que a gente trabalha com a interação química, né? Porque você está vendo o átomo, mas ele tem uma força elétrica. O cátion sendo atraído pela partícula positiva ou negativa, uma atração, uma afinidade, né? Então, é muito interessante essa parte aqui. Estuda a eletricidade, vai com a eletricidade para o ITA. E você que vai fazer o vestibular do ITA, meu amigo, lembre-se, é levar o nível 100. Pega as questões do IME, da AFA, Física Moderna, sempre cai esses bizus. Forte abraço a todos, combate, caveira, salve!